Oi, pessoal. Agora vamos continuar falando um pouquinho sobre esses elementos gráficos e nessa aula vamos falar sobre gráficos e equações. Aqui eu estou mostrando o Office 2019 porque gráficos e equações eles não são disponíveis sem a inserção de suplementos no Office 365 online, tá? Então, por isso que eu vou mostrar só no Office 2019. Na aula anterior mostramos tabelas, que é um dos outros elementos gráficos, e aqui a possibilidade, por exemplo, de adicionar um gráfico. De novo, o gráfico pode ser adicionado clicando aqui nessa opção, tá? Ou inserir, na parte de inserir gráfico, tá? Eu vou utilizar essa daqui para ele já ficar do tamanho que eu quero, que vai ser o tamanho dessa caixa que está aí de texto. Quando eu clico nessa opção, ele vai mostrar todas as possibilidades de gráficos que tem, como gráfico colunas, e escolher aqui mais algumas especificações de como essas colunas vão ser representadas, gráfico de linhas, tá? E aqui alguns outros, o gráfico pizza, que é muito utilizado também para representação e as suas diversas possibilidades. O gráfico de barras, de área, certo? Aqui para vocês perceberem, de dispersão, mapa, de ações, certo? Aqui, algumas, gráfico de superfície, a parte de árvore, tá? Para definição. Essa que ele chama de explosão solar, que é semelhante ao da pizza, pelo menos em formato circular. Do histograma, certo? Pareto, que está aqui para o gráfico de cascata, o gráfico funil, combinação, tá? Entre gráficos, certo? Cada uma dessas séries vai ser um gráfico específico e vocês podem utilizar essa combinação entre eles, certo? Ficou estranho desse, peraí. Daqui, tá? Então vocês podem definir cada um deles. Vou começar pelo gráfico de pizza. A ideia de trabalhar com gráfico vai ser a mesma em cada um deles, tá? Gráfico pizza, ok. Quando coloca OK, ele vai adicionar aqui e vai abrir, ó, uma partezinha de tabela, de que é que eu posso fazer. Aqui está a informação do título dessa tabela, tá? Então, vou botar aqui composição de nota, tá? Aí já mudou aqui o título dessa tabela. E a parte que está aqui à esquerda vão ser os valores de cada um desses elementos, por exemplo, 1 VA, 2 VA, terceira VA, tá? Vou tirar essa daqui, essa última linha. Removi essa última linha, tá vendo? Ele já se adaptou para o que eu quero. E aqui a disposição necessária. Ele vai calcular para os 100%, certo? Então, aqui eu botei todos os 33%. Vamos considerar que, por exemplo, a primeira VA é 45%, certo? Então, eu tenho 55% para ser trabalhado entre os demais. Tá? Então, nesse 55%, eu poderia botar 25% aqui e mais 20% aqui, para cada um deles estar um pouquinho diferente. Então, alterei esses dados, posso adicionar linhas à vontade, certo? Ele vai alterar diretamente nesse gráfico daqui. Essa opçãozinha que tem aqui de editar gráficos, os dados, é para vocês editarem também a composição desses elementos, certo? Então, se eu quiser trabalhar com fórmulas, etc., você clica aqui nessa edição de dados, que ele vai abrir o Excel, tá? Mas eu não vou entrar agora em detalhes com relação a esse abrir o Excel e trabalhar com funções, etc. Ou até um Excel já, uma planilha Excel já criada, tá? Pronto. Adicionei os valores que vão ser trabalhados. Agora é só escolher primeiro o design que vai querer. Tá? Aí aqui vai ter algumas opções, nesse aqui, estilos de gráfico. Deixa eu aumentar aqui, certo? De novo, a parte de cores vai ser definida pela paleta do design. Vocês podem também alterar, tá vendo aqui? Aí, monocromático e colorido, com as cores que estão disponíveis, certo? E podem mexer também nos elementos desse gráfico. Quais são esses elementos? O título, se não quer que apareça título, se o título vai estar acima, se o título vai estar centralizado, entre outras opções aqui, certo? Mais opções. Com relação a como é que ele vai estar apresentado, qual o preenchimento dele, sem preenchimento, ou como está aqui, ou com preenchimento sólido, no gradiente, sem, eu vou ver para o sem aqui, tá? Se vai colocar uma borda, tá uma linha sólida aqui, certo? Tá vendo aqui? Ficou com uma linha, então vou tirar, deixar aqui sem linha, tá?
Essas seriam as opções. Então, nessa parte daqui do título, aqui ele ficou opções do gráfico. Aí tem todas as outras opções aqui. O título é que eu deixei com a linha. Ó, tirei agora. Além disso, vocês podem mexer com os rótulos dos dados. Os rótulos são esses valores aqui que a gente colocou. 1VA, 2VA, 3VA. Tá? E os valores que vão estar sendo escritos. Os valores delas, vocês podem colocar em várias possibilidades, certo? Que o rótulos, ele pode estar no centro, o valor. Não tem informação do valor que vai estar lá. Melhor ajuste nas extremidades externas, tá? O texto externo explicativo, que vai ser o nome do rótulo e o valor do rótulo, certo? Eu vou deixar aqui na extremidade externa. E a legenda é o nome de cada um desses rótulos. Se você vai querer inferior, esquerda, direita, acima, tá? Então aqui vocês podem definir esse posicionamento. Se quiserem mais opções, ele vai vir para cá, tá? É só onde está a parte direita, vocês podem vir direto aqui também. Legenda, quero com preenchimento sólido, a cor, sei lá, um rosa aqui, tá? Então ele já vai alterar. Pode definir transparência para esse preenchimento também, gradientes, texturas, a borda. Essa borda, como é que ela vai estar composta? Se ela vai ser linha dupla, linha simples, se vai estar em ponta, do jeito que vocês quiserem editar, ele vai permitir aqui com relação a esse rótulo, do mesmo jeito com relação ao título e com relação aqui que chama de legenda e com relação aos rótulos, certo? Vocês podem definir exatamente como serão apresentados, tá? E a parte de layout, que é exatamente essas modificações que fizemos com algumas opções já pré-definidas, certo? É só sair selecionando e ver o que está de diferente. Pronto, adicionei o gráfico, está aqui, mas poxa, eu tenho que adicionar um outro valor que eu esqueci. Seleciona ele e vem aqui, ó, editar dados, tá? Editar dados, abre aquela, eu percebi que agora eu tenho que botar a informação da final, tá? Com relação, ele vai considerar sempre o somatório deles como 100%. Vou colocar aqui mais um 10. Então, ele vai readequar os valores com relação a minha composição, tá? Então, 45% mais 45 aqui, 90, 100%. Então, ele reeditou aqueles valores que eu tinha definido. Tá? Então, aqui, e adicionou uma nova cor, foi a laranja, para ele. Vocês podem adicionar à vontade ou remover, certo? Nessa edição de dados. Ok? Selecionando ele também vai dar essas opções do formatar, que ele vai gerar essas opções extras para o gráfico, que vão estar aqui, são aqueles estilos pré-definidos, certo? Ou manter o estilo que vocês escolheram em design. Tanto faz. Vocês podem modificar exatamente do jeito que vocês quiserem a composição gráfica do gráfico, certo? E alterar até mesmo tipo. Eu não quero mais. Vi que o gráfico do tipo pizza não é interessante. Posso vir aqui e agora transformar em um gráfico de colunas. Ele vai pegar já aqueles valores e colocar nas colunas necessárias, certo? Então, pronto. Essa é a parte de gráfico. E a parte de equações? O que é que vocês podem fazer? Na parte de equações, vocês podem adicionar e criar equações matemáticas, certo? Do jeito que for necessário. Como é que vocês podem fazer isso? Unindo aqui no menu Inserir, certo? Da mesma forma como começamos a inserção de outros elementos gráficos, aqui em Inserir símbolos, nas versões anteriores vocês já vão encontrar Inserir equação, tá? Mas aqui é Inserir símbolos, vocês aumentam, e tem a parte de equação. Existem três principais formas de adicionar essa equação, certo? Clicando nessa partezinha onde aparece a setinha, ele já vai mostrar algumas equações pré-estabelecidas. Vocês já podem criar e adicionar, como essa daqui, certo? Não está envolvendo seno e cosseno. Não sei se vocês perceberam, mas a partir do momento que eu adiciono uma equação, que eu estou trabalhando com a equação, ele já adiciona o menu Design com todas as possibilidades de trabalho dentro dessa equação, certo? Eu vou mostrar já já cada uma delas. Uma segunda forma de adicionar a equação seria do mesmo jeito, né, inserir símbolos e adicionar ela, o que eles chamam aqui de equação à tinta,
certo? Acho que não tá dando para ver direito, mas no finalzinho do menu aparece a opção equação à tinta. A equação à tinta permite que vocês adicionem de forma manuscrita essa equação. Como é que seria feito isso? Tá? Ele vai abrir aqui essa opção, esse quadro para poder inserir informações. Dentro dele, vocês vão poder, utilizando o mouse mesmo, se vocês tiverem a touchscreen, utilizar a própria touchscreen, para criar uma equação. Por exemplo, y tá? X ao quadrado. Ele já identifica, depois da escrita dentro dessa partezinha da tela, e já mostra para vocês o que tem disponível. Se ele não identificar direito, deixa eu colocar um número aqui que fique... Pronto, isso daqui não era para ser um Y, isso é para ser um Z. Eu posso selecionar essa opção aqui de selecionar e corrigir. Seleciono a opção e ele vai me dar opções do que ele poderia ter identificado, como um beta, um ao quadrado, etc. Ele não reconheceu que eu queria tentar fazer um Z, né? Que foi um Z meio estranho. Então aqui eu não conseguiria, mas por exemplo eu conseguiria mudar para um beta. Então ele vai identificando algumas outras opções e vocês podem corrigir dessa forma. Finalizado isso daqui, é só clicar no botão inserir, certo? Aqui, inserir, e ele vai inserir a tua equação, ok? Então, pronto, a primeira é uma equação pré-definida, a segunda manuscrita, certo? E a terceira opção, inserir de novo, símbolos e clicar em equação, aí clicando já no pi direto. Quando eu clico nessa, ele vai para você criar a sua equação manualmente. Tá? Então, nesse caso daqui, vocês vão utilizar todos os recursos que que ele dá disponível, o PowerPoint disponibiliza para vocês, para adicionando e criar a sua equação. Exemplo, o x igual, deixa eu só aumentar um pouquinho a fonte, para ficar melhor de visualizar. Para aumentar a fonte, alterar, etc., do mesmo jeito que vocês mexeram com qualquer outro elemento de texto, certo? Então, na página inicial, em textos, tá certo? Aumentei aqui a fonte só para vocês visualizarem. Voltando aqui para design, vou criar minha equação. O que ele possibilita dentro dessa equação? Ele já tem alguns formatos pré-definidos que vocês podem ver aqui no canto do meio, a parte direita superior. Tá? Então, posso começar utilizando algum tipo de fração, como eu fiz lá na parte manuscrita. Ele dá essa opção aqui de fração empilhada, essa outra que ele chama aqui de inclinada, e por aí vai as opções de vocês representarem frações. E algumas frações comuns, como a utilização de derivadas, que está aqui. Certo? Então, vou criar aqui uma equação utilizando essa fração. Tá? Nesse tipo aqui de fração, vocês podem ver que apareceram dois quadradinhos pontilhados. Esses quadradinhos pontilhados vão ser as regiões que podem ser editadas para adicionar equações. Para utilizar cada um desses, é só clicar nele, tá? Ou com o próprio mouse, quando você navega com o botão para a direita, à esquerda, ele já vai para ele. Então, selecionado esse quadradinho, vocês podem inserir a equação necessária, tá? Vocês podem digitar, como aquele meu x mais 1 que eu estava utilizando como exemplo, ou podem utilizar uma das pré-estabelecidas. Um dos exemplos é a utilização do sobrescrito, para colocar, por exemplo, um x qualquer elevado a y, por exemplo. Certo? O y já está sendo usado ali, x elevado a z. Tá? Aqui foi a que eu tinha colocado, aqui eu não cliquei em deletar. Então, aí já aparece uma das possibilidades, que é utilizar aquela opção de sobrescrito. No sobrescrito, tudo bem, vocês já poderiam utilizar, como eu já tinha mostrado, usando simplesmente o fator no texto, utilizar a opção de sobrescrito. Além desse, ele tem a opção do radical, que é a parte de utilizar a raiz quadrada, mostra algumas mais comuns, como a fórmula de Bhaskara, certo? E como trabalhar com cada uma dessas. Ok? Vou pegar essa daqui, que é uma raiz cúbica de algum número. Aí ele apareceu de novo, o quadradinho, que é para identificar a inserção de uma outra parte da equação, certo? Vamos agora para a parte de chaves. Se vocês quiserem dividir a equação de vocês, separando por chaves, vocês podem tanto colocar direto, ou abrir e fechar chaves, como utilizar essa opção também, certo? Onde vocês vai permitir que vocês trabalhem tanto com chaves como com colchetes. A opção também já para divisão, cadê?
para divisão, colchetes separadores, entre outras opções necessárias. Tá? Dentro dessa equação daqui, vocês podem trabalhar também com integrais. Integrais simples, integrais duplas, triplas e por aí vai. Tá? Adicionando aqui a parte da integral, ele vai mostrar todos os campos necessários. Certo? E, de novo, é só trabalhar com os elementos. Vamos dizer que eu quero ir de menos infinito para mais infinito. Beleza, mas eu não conheço esse símbolo. Aqui, ó, nessa parte superior, mais ou menos no centralizado, vai ter alguns símbolos especiais que vocês podem trabalhar. Por exemplo, eu quero trabalhar do menos infinito ao mais, símbolo de mais normal, infinito. Certo? Então, já cliquei, adicionei esse símbolo especial e é só trabalhar com o restante da equação que vocês precisam, certo? Dentro dela. Quero adicionar mais algum elemento aqui, um mais qualquer ou menos, certo? Tem os operadores aqui do somatório, produtório, etc. Mostra também algumas das equações mais comuns utilizando esses tipos de elementos. Vou adicionar aqui um somatório para vocês verem, tá? O elemento já colocado aí. Além desses elementos que eu já mostrei, tem os que vocês podem adicionar ênfase. Certo? Deixa eu utilizar esse quadradinho aqui para adicionar uma ênfase. Certo? Então, ele tem alguns elementos de ênfase que vão ser muito utilizados para quando estiver trabalhando com aritmética linear, tá? Com álgebra linear, desculpa, para vocês colocarem as ideias de vetores, linhas, entre outros. Além desses, tem os limites, certo? Nos operadores de limite, logaritmos, entre outros. E aí eu pulei aqui a opção de trabalhar com ângulos também. Então, seno, cosseno, tangente, cossecante, entre outros, vocês vão encontrar nessa opção daqui de funções com relação a ângulos. Alguns operadores especiais, como estão definidos aqui, certo? E matrizes. Na parte de matrizes, é só selecionar a quantidade que precisa e você pode colocar já as opções dentro dessa matriz, criar a matriz para vocês, certo? Tanto a matriz normal, utilizando colchetes, como utilizando outros elementos, e para identificação, por exemplo, determinante, tá? Entre eles, os colchetes. E como eu comentei, a parte de querer editar com relação a qual é a cor que eu quero trabalhar dentro dessa equação, qual é o tamanho da fonte, etc. É só vir em menu iniciar e trabalhar com as opções de texto já pré-estabelecidas, certo? Então, com isso, a gente finaliza essa parte de equação também. Tá? Finalizando, então, toda a parte de elementos gráficos que vocês podem trabalhar. Tá? Então, por aqui a gente finaliza por aqui. Até a próxima aula. Tchauzinho.